Nesse vídeo, eu vou fazer um exercício de uma resistência mista que possui 7 resistores. Aqui é informado todas as resistências e também a sua tensão. A primeira coisa que eu quero descobrir aqui é a corrente que está passando, a corrente máxima, ou a corrente que está passando na alimentação, ali nos 60 volts. Já podemos ver que vai ser a mesma desses 5 ohms e dessa resistência de 5 ohms. E ela vai se dividir nessas 3 partes aqui. Nesse nó, né? Ser dividido em 3. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar o exercício e verificar o que nós podemos fazer separadamente. Olha, olhando bem, nós percebemos que esses 30 ohms, eles estão em série, né? Aqui também, o 5 e o 15, os dois também estão em série. Nós podemos fazer a equivalente dos 30 e a equivalente dos 5 e do 15, tá? Então, eu vou fazer primeiro essa equivalente aqui, resistência equivalente, eu vou chamar de R', e já que é uma associação em série dessas duas, nós vamos somar suas resistências. Agora eu vou fazer a parte inferior aqui nessas duas resistências, que é 5 e 15. Vou chamar de R duas linhas. Essas 5 e 15 também estão em série, então vamos somar as suas resistências. Aqui nós já conseguimos as resistências das duas. Nós podemos refazer o desenho onde aqui vai ser agora 60 ohms e a parte inferior vai ser 20 ohms. Essa aqui vai continuar 30, né? 30 ohms. Aqui também vai continuar 5 ohms. E a tensão de alimentação também vai continuar a mesma, sendo seus 60 volts. Agora nós percebemos que nós temos essa paralelo que nós podemos fazer, que é o 60 que nós descobrimos aqui, o 30 que já tinha sido dado e o 20 que também nós descobrimos aqui. Agora, nós sabemos que essas resistências elas estão em paralelo, então nós vamos fazer uma associação em paralelo. Eu vou chamar essa associação de R3'. Então, 1 sobre R3' é igual a 1 sobre R1, que é 60, mais 1 sobre R2, que é 30, mais 1 sobre R3, que nesse caso é 20. Agora, já que nós não temos a base igual, não conseguimos fazer essa soma. Vamos ter que fazer o MMC. Tá? Então, dá por 2. Novamente por 2. Por 3. E, por fim, por 5, né? Tudo vai dar 1 aqui. Agora vamos multiplicar, onde vai dar 15, 30 e 60. Então, essa multiplicação vai dar 60, nosso MMC.
Agora, nós vamos dividir esse valor pelo divisor e multiplicar pela parte de cima. Então, 60 dividido por 60 é 1, multiplicando por 1 dá 1. Tá? Agora, o segundo, 60 dividido por 30 dá 2, vezes 1 dá 2. E, nesse caso também, 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1, 3. Isso vai dar, nós somamos aqui, tem a base igual, que dá 6 sobre 60. Já que a resistência equivalente dessas três, ela está inversa, ela está sendo dividida, nós podemos inverter esse aqui e inverter esse aqui, que vai ficar R3 linhas sobre 1, que é a mesma coisa que R3 linhas, igual a 60 dividido por 6. Isso aqui vai dar 10. 10 o quê? Ohms. Então, nós descobrimos essa resistência equivalente. Como ficou agora? Nós temos três resistências que estão em série. Vou botar aqui os 60 volts. Então, nós apenas fazemos esses três em série. Tá? Eu vou chamar de RE, porque vai ser a resistência equivalente final, que é a resistência equivalente total desse exercício. Já que ela está em série, nós vamos apenas somar suas resistências. Então, a resistência equivalente, se por exemplo o exercício estivesse pedindo qual é a resistência equivalente dessa associação, era 20 ohms. Tá? Agora, com essa resistência e com essa tensão, nós podemos calcular a corrente que está passando aqui. Por quê? Ela ficou dessa seguinte forma, né? RE aqui como 20 e uma tensão de 60 volts. Agora, tendo tensão e resistência, nós calculamos sua corrente. Como é calculado a corrente? Aí vai ser a corrente igual a tensão sobre resistência equivalente, que vai ser 60 dividido por 20, né? Que vai dar 3 amperes. Com esses 3 amperes, o que nós podemos deduzir olhando para todo esse nosso exercício? Se olhar aqui, por exemplo, nessa parte, olha só, tudo isso aqui tá percorrendo 3 amperes. Então, aqui esses 5 e esses 5 estão percorrendo 3 amperes, tá? Tendo a intensidade de corrente nesses dois resistores de 3 amperes. Agora, nessas 3 linhas de resistência, onde são paralelo, vai ser dividido esses 3 amperes. Mas já que elas não são resistências iguais, como podemos ver aqui, quando elas foram transformadas em uma só equivalente em cada ponto, elas são resistências diferentes, onde é 20, 30 e 60. Podemos deduzir de antemão que a 20 ohms, já que é a menor, vai passar mais corrente, a 30 ohms vai passar média corrente comparada com os dois, e 60 ohms vai passar menos corrente, já que a resistência é maior, a sua intensidade de corrente que vai passar por ali é menor. Tá? Como vamos descobrir? Já sabemos que nesses dois pontos, nessas duas resistências, são 3 amperes. Se nós quiséssemos calcular qual que é a tensão nesse ponto, nós apenas calculamos da seguinte forma. Tensão é igual a corrente vezes resistência. Então, calculamos o 5 vezes 3. Aqui seria 15 volts. No mesmo caso, seria 15 volts, porque também é 5 ohms. Né? Sobraria 30 volts. Todos aqui estão em 30 volts. Dá para calcular da seguinte forma, sabendo que são 30 volts, com cada uma dessas resistências, é só dividir a tensão, que é 30, por
a resistência que vocês querem. Por exemplo, eu quero saber qual que é a corrente que está passando aqui, nessa primeira linha lá em cima, dessa em paralelo. Nós pegamos 30 dividido por 60, né? Então, a gente sabe que é 0,5 volts que está passando aqui. Mas, além dessa forma, qual outra forma que nós podemos calcular? Nós voltamos essa parte aqui, onde tem toda a parte superior, onde nós descobrimos esse valor, né, por causa do MMC, deu 60, depois nós dividimos e multiplicamos, né? E aqui é o somatório de todos esses valores. O que nós podemos fazer? Nós pegamos esse valor que está aqui, colocamos dividindo por esse valor. Por exemplo, na primeira resistência, que é 60, essa aqui, né, que é 60, nós fazemos qual forma? Vamos falar que é I1, tá, pessoal? Ou I'. Isso aqui é só uma anotação. O que a I' está falando? É a corrente que está passando aqui em cima. Tá? Como eu já tinha comentado, dá para dividir o 30 volts por 60 ohms, ou nós podemos pegar o valor que está aqui, que é 1, dividir pelo valor da soma de todos, que é 6, e multiplicar pela corrente máxima, que é 3. Então, isso aqui vai dar 3 sextos, que é a mesma coisa que 0,5 amperes. Olha que interessante, vamos calcular a I2, pessoal. Vou pegar um outro canetão aqui. Vamos calcular a I2. Como calculamos? Vamos falar que a I2 é essa aqui. Né? Como podemos calcular? Dividir 30 volts, né, que nós deduzimos aqui, por 30. Ou podemos fazer a seguinte forma. Ele é esse aqui, né? Então, qual foi a parte que ficou superior? 2. Esse aqui é o máximo, que é 6, vezes a sua corrente, que vai dar 3. Então, isso aqui vai dar 6 dividido por 6, que é igual a 1. Então, isso aqui vai ser 1 ampere. Né? Como eu tinha comentado, se isso aqui é 30 volts dividido por 30 ohms, a corrente é 1 ampere. E vamos calcular o terceiro, que vai ser esse aqui, né? Essa corrente que está passando na parte inferior dessa em paralelo aqui dentro da mista. E nós pegamos o que? Esse valor aqui, né, pessoal? Então, vai ser 3 dividido por 6 vezes 3. Tá? Isso aqui vai dar 9 dividido por 6. Ou também podemos colocar como 3 meios, né? A gente só dividiu aí por 3 os dois pontos. Dividimos por 3, dividimos por 3. Que isso aqui é a mesma coisa que 1,5 amperes. Então, nós temos a corrente aqui embaixo, que é 1,5 amperes. Nós temos a corrente aqui no meio, que é 1 ampere. E a corrente aqui em cima, que é 0,5 amperes. Olha a nossa dedução olhando aqui. Lembra que 60 ohms ele passaria menos corrente? Está aqui, 0,5 amperes. 30 ohms ele seria um intermediário, com uma corrente maior do que a do 60 e menor do que do 20. Está aqui, 1 ampere. E a do 20 com a maior corrente possível, que é 1,5, né, nessa resistência. Esses dois aqui eles estão em série, então a corrente neles é de 3 amperes, né? Não foi dividida a corrente. Então, com isso aqui nós conseguimos deduzir todos os pontos todas as relações das equações desse exercício. Por exemplo, mas eu quero saber qual que é a tensão aqui em 30 ohms. Como nós vamos calcular? Vocês sabem a corrente que está passando aqui? Sabem. Nós calculamos aqui a I1, que é 0,5. E nós temos a resistência aqui. Então, é só fazer a multiplicação da corrente
pela sua resistência, né? Vamos fazer um exercício aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Dessa aqui mesmo, eu quero saber a tensão, né? A tensão que está em cima desse resistor de 30 ohms. Né? A tensão nele, vou fazer nesse cantinho aqui onde tem um pouquinho de espaço. O que nós sabemos aqui? Que a resistência é 30 ohms e a corrente que está passando aqui é 0,5 amperes. Então, a tensão nesse resistor, vou botar a tensão Rzinho, é igual a corrente vezes a resistência. Então, vamos botar aqui 0,5 vezes 30. Então, o Rzinho vai ser 15 volts. Né? Então, qualquer ponto aqui, vocês conseguem calcular dessa forma. Espero que vocês todos entenderam. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, me mandem pelo Moodle ou também pelo meu e-mail, tá, pessoal? Boa aula a todos!